Os tordos são aves pertencentes à ordem Passeriformes e à família Turdidae. Estas aves apresentam as seguintes características. São passeriformes de média dimensão. No caso das espécies que ocorrem em Portugal, a dimensão situa-se entre os 19 e os 29 cm, medidos desde a ponta do bico até à ponta da cauda. Têm um bico de espessura média, o que está de acordo com a sua dieta. Os tordos são, em parte, insetívoros, ou seja, alimentam-se de insetos, e em parte frugívoros, o que significa alimentam-se também de frutos. A plumagem dos tordos é predominantemente branca e castanha, ou seja, embora possa ter outras cores, o branco e o castanho são as cores dominantes. São espécies parcialmente migradoras. Esta expressão parcialmente migradoras significa que, dentro da mesma espécie, existem populações migradoras e populações sedentárias, ou seja, que não migram. Portanto, há uma mistura de indivíduos residentes com indivíduos migradores. Por fim, refira-se que os tordos são aves gregárias fora da época reprodutora, ou seja, fora da época dos ninhos, formam muitas vezes bandos, por vezes de dimensão considerável. O número de espécies de tordos em todo o mundo é de cerca de 170. Estas espécies agrupam-se em vários géneros diferentes, dos quais o mais importante, que é também aquele que nos interessa diretamente, é o género Turdus, que tem cerca de 65 espécies diferentes. Os tordos distribuem-se um pouco por todo o mundo, estão presentes na Europa, na Ásia, na África, na América e ainda na Oceania. O género Turdus, que agrega todas as espécies de tordos que ocorrem em Portugal, está representado na Europa por 6 espécies nidificantes. No entanto, é preciso referir que nem todas as espécies do género Turdus são consideradas tordos, uma vez que neste género estão também 2 espécies de melros, que são o melro preto e o melro de peito branco. A diferença entre melro e tordo é uma diferença um pouco arbitrária, mas genericamente, e usando terminologia popular para estas aves, podemos dizer que os melros são de cor predominantemente preta e os tordos são de cor predominantemente castanha. Mas de resto, em termos morfológicos, são muito parecidos e por isso estão agregados no mesmo género de turdos. Nesta apresentação, vamos apenas debruçar-nos sobre a identificação das 4 espécies que têm a plumagem castanha, pois são aquelas cuja identificação representa muitas vezes um desafio maior. Vejamos então qual é a situação dos tordos em Portugal. No nosso país ocorrem regularmente 4 espécies de tordos, que são as seguintes. O tordo comum, com o nome científico Turdus philomelus, a turdoveia, Turdus viscivorus, o tordo ruivo, com o nome científico Turdus iliacus, e finalmente o tordo zurnal, Turdus pilaris. As 2 primeiras espécies, ou seja, o tordo comum e a turdoveia, nidificam em Portugal continental, ao passo que as outras 2 apenas ocorrem como invernantes, ou seja, fora da época de nidificação. Isto significa que, durante a primavera e o verão, temos em Portugal 2 espécies, que são o tordo comum e a turdoveia, mas no inverno chegam 2 outras espécies e, portanto, no inverno e no outono também é possível encontrar 4 espécies diferentes de tordos. É, portanto, a época mais complicada em termos de identificação de tordos. No que diz respeito às ilhas, estes tordos não ocorrem habitualmente nas ilhas, no entanto, esporadicamente são observados, sobretudo durante o inverno, indivíduos isolados ou pequenos bandos, quer nos Açores, quer na Madeira. Mas são ocorrências relativamente raras
e, portanto, podemos dizer que estes tordos só ocorrem regularmente no continente. Vamos agora ver como se identifica cada uma das espécies. Começamos pelo tordo comum. Este tordo é relativamente pequeno, sendo um pouco mais pequeno que o vulgar melro preto. Caracteriza-se por ter as partes superiores castanhas. É de um castanho quase arruivado, relativamente uniforme. Esta característica é bem visível na imagem da esquerda. Portanto, castanho uniforme na parte de cima. Quanto à parte de baixo, ela é branca, sarapintada de castanho, sendo importante notar que as pintas existentes na parte inferior, nomeadamente no peito e no ventre, elas não são redondas, mas sim triangulares. Portanto, elas têm a forma de coração ou de pontas de seta. Não são redondas, são mais triangulares. Este é um aspecto importante para distinguir da tordoveia que veremos mais adiante. Portanto, note-se na imagem da direita o formato triangular das pintas. Refira-se ainda que, quando a ave é vista em voo, a parte inferior da asa é de cor amarelo torrado. Isto também é uma característica útil. O nome científico desta espécie é Turdus philomelus. O tordo comum pode confundir-se facilmente com a tordoveia, que é a espécie que vamos ver a seguir. No entanto, a tordoveia é uma ave de maiores dimensões, sendo mesmo um pouco maior que o vulgar melro preto. Distingue-se, entre outros aspectos, por ter uma tendência para uma postura mais vertical, ou seja, esta espécie gosta de estar com a cabeça erguida, quase a apontar para cima. Esta característica é bem visível na imagem da esquerda. Em termos de plumagem, tem um aspecto muito semelhante ao tordo comum, no entanto, as cores das partes superiores são bastante mais claras. É de um castanho mais claro, quase acinzentado, especialmente na zona do urupígio. Já as partes inferiores são sarapintadas, tal como as do tordo comum. No entanto, as pintas, no caso desta espécie, são redondas e não triangulares. Esta é uma outra característica. Finalmente, quando a ave é vista em voo, a parte inferior da asa é branca e não amarelo torrado, como no caso do tordo comum. Vemos então, na imagem da esquerda, as partes superiores um pouco mais claras, que no caso do tordo comum, e na imagem da direita podemos ver que as partes inferiores são fortemente sarapintadas com pintas arredondadas. O nome científico desta espécie é Turdus viscivorus. A tordoveia é uma ave residente que está presente em Portugal continental durante todo o ano e que pode ser vista um pouco por todo o território. A terceira espécie que vamos ver é o tordo ruivo. É o mais pequeno dos nossos tordos. Consegue ser ainda um pouco mais pequeno que o tordo comum. É também uma espécie com as partes superiores castanhas, mas tem uma característica que torna a sua identificação um pouco mais fácil, que é a lista supraciliar branca. A lista supraciliar é uma risca que existe por cima do olho e que às vezes, de uma maneira algo informal, é designada por sobrancelha. Vemos bem na imagem da esquerda esta lista supraciliar esbranquiçada que apresenta o tordo ruivo. Por outro lado, tem também a característica de ter as partes inferiores riscadas, ou seja, com riscas verticais, em vez de ser com pintas redondas ou triangulares. Portanto, ele é riscado e não será pintado, e além disso, apresenta o flanco ruivo. Esta é uma característica que é visível mesmo quando a ave está pousada. Podemos ver na imagem da direita o flanco ruivo bastante visível por baixo da asa fechada. Refira-se também que quando esta ave é vista em voo, a parte inferior da asa, toda ela, é desta cor de fogo, é ruiva, muito mais escura que o amarelo torrado do tordo comum. O nome científico deste tordo é Turdus iliacus. É uma espécie que apenas nos visita no inverno. Finalmente, vamos ver o tordo zornal. Este tordo de grandes dimensões é o mais fácil de identificar dos 4 tordos que ocorrem em Portugal, mas é também a mais rara das 4 espécies.
A plumagem apresenta-se bastante contrastada entre a cabeça e o urupígio, que são cinzentos, que contrastam com o resto das partes superiores e das asas, que são castanhos. As partes inferiores são amareladas, principalmente no peito, com pequenas pintas. Na imagem da esquerda podemos ver, assinalada pela seta, a cabeça cinzenta, que contrasta bastante com o castanho das asas e do dorso. O nome científico desta espécie é Turdus pilaris. Neste quadro resume-se a informação mais relevante sobre a identificação de tordos. Há 3 aspectos a ter em conta. Por um lado, o tamanho, sendo que o tordo comum e o tordo ruivo são aves de tamanho médio, são os tordos de menor dimensão, ao passo que a tordoveia e o tordo zornal são tordos grandes. No que diz respeito à plumagem, vimos que o tordo comum apresenta uma plumagem castanha uniforme na parte superior e que tem pintas triangulares na parte inferior. A tordoveia, por seu lado, tem a plumagem mais castanha acinzentada e as pintas das faces inferiores são redondas. O tordo ruivo tem também a plumagem castanha, mas na parte inferior é riscado e não sarapintado. E tem também uma lista supraciliar clara. Finalmente, o tordo zornal tem a plumagem mais contrastada com castanho e cinzento. Por fim, há que ter em atenção o estatuto migratório, sendo que o tordo comum é residente e invernante. Ele está presente todo o ano no terço norte do território, mais ou menos do Rio Mondego para cima, mas é invernante no resto do país. A tordoveia é residente em todo o território do continente. Já o tordo ruivo e o tordo zornal ocorrem unicamente durante o inverno, sendo que o tordo zornal é bastante raro. Para concluir, apresentamos este mosaico de imagens que permite comparar o aspecto da plumagem das 4 espécies de tordos. Em cima, à esquerda, vemos o tordo comum, que tem a plumagem castanha uniforme por cima e nas partes inferiores as pintas triangulares. Em cima à direita vemos a tordoveia, com a sua postura de cabeça levantada e as partes superiores acinzentadas. Embaixo à esquerda vemos o tordo ruivo, sendo visível a lista supraciliar clara e o flanco ruivo. E finalmente, embaixo à direita, o tordo zornal, que tem a cabeça cinzenta contrastando com as partes superiores castanhas.